escolhida, meu Pai, para trazer a Tua palavra no dia de hoje, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo, a qual somos batizados, que venha, meu Deus, nos dar unção, sabedoria e discernimento para fazer cada dia a Tua vontade, Pai. Creio em nome de Jesus que estamos todos aqui, preparados pelo Espírito Santo para ouvir a Tua palavra. Fala, meu Deus, com cada um de nós como o Senhor quer, e nós estamos aqui para escutar, Pai, e fazer a Tua vontade. Pai amado, Pai querido, é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Efésios 6, do versículo 12 em diante, amém? Amém, não? Amém. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Palavra do Senhor, o irmão possa se assentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Aqui fala para cada um de nós, né? Que cada dia, irmãos, nos revestimos do poder de Deus, da palavra de Deus, da virtude de Deus, do poder de Deus. Mas para nós recebermos desse revestimento, nós também temos que estar firme, confiante nele, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que andam na presença de Deus. E se nós queremos receber e sermos fortalecidos com o poder de Deus, com a força dele na vida de cada um de nós temos que continuar também firme e confiante. Nós não podemos vir só para a igreja por vir e ouvir por ouvir. Nós temos que crer naquilo que Deus está falando com cada um de nós. Nós temos que estar cada dia presente buscando o Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma olhar para nenhuma circunstância, mas olhar para o alvo da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então nós temos que nos fortalecer nele. Nós nos fortalecemos como? Irmãos, é através da palavra, é a gente buscando, é a gente orando, nos dedicando horas, estudando a palavra de Deus, para que possamos ser revestidos do poder de Deus. Não ler por ler, mas meditar na palavra, buscar, pedir a Deus sabedoria, conhecimento que o Senhor nos dá a cada um de nós. E essa é a força que Deus dá a cada um de nós, que cada dia nós estejamos firmes. Não podemos, por qualquer coisa, nós deixarmos de buscar o Senhor, deixarmos de estar nos reunindo. Porque muitas vezes pensa assim, eu não vou na igreja, mas eu estou buscando em casa. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão não. Ela, para fazer verão, ela tem que estar com muitas andorinhas juntas. Assim é como nós.
glorificando Deus em casa? Será que você está tendo força para isso? Nós temos que saber uma coisa, que desde quando nós aceitamos Jesus e nós congregamos, nós temos que estar reunidos, porque todos nós aqui somos um só em Cristo Jesus, mas juntos nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então nós não podemos de maneira nenhuma, por qualquer coisa, deixar de buscar, deixar de vir no templo orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque juntos nós somos mais fortes, nós somos mais poderosos, porque o poder de Deus está em cada um e cada um está clamando para que tudo seja dado certo. Não adianta um só orar e os outros ficar em casa, né? Então nós temos que estar juntos na congregação, buscando em casa sim, nos revestindo em casa sim, mas na congregação, em dia de culto, nós nos revestimos todos juntos, no mesmo amor, no mesmo carinho, na mesma verdade, na mesma unção do Espírito Santo. Então não adianta ficar em casa e dizer, eu estou em casa, eu estou ouvindo a palavra, eu estou vendo pela internet. Você está sozinho. Mas se você estiver aqui junto com todos nós, é muito melhor. O poder é maior ainda. O seu aprendizado é muito melhor. Porque um está orando pelo outro e está vivificando o outro. Amém, igreja? Então o Senhor fala para cada um de nós aqui, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. E esse poder tem que estar em nós, a nossa vontade de estar buscando, de estar presente. Se nós não tivermos nesse poder de Deus, nós não temos vontade para nada. Porque nós temos que entender uma coisa, enquanto nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós era dono da nossa vida. A nossa vontade era nossa, nós fazíamos o que queria. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entregamos a Ele. Tudo nosso é através dele. Então glorificar e exaltar o Senhor em casa é bom? Mas no templo, aqui junto, todos, no só Espírito é melhor ainda, não é, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Tá, irmãos? Então vamos, cada dia pedir força, vamos nos revestir, porque a palavra de Deus revifica cada um de nós, e a palavra de Deus está em cada um de nós, que é Jesus Cristo, que nos liberta, que nos dá força, e tudo que nós pedimos, nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? E no 11 ele diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Nós só vamos estar revestidos do poder de Deus se nós buscarmos, se nós estivermos na palavra, fazendo a vontade do Pai, nós estamos revestidos. A cilada do diabo pode vir como vier, mas vai se levantar para quê? Para cair, porque não tem poder sobre nenhum de nós, se nós estivermos revestidos do poder e da glória de Deus. E eu creio em nome de Jesus que aqui todos nós estamos, mas cada dia temos que continuar firme e confiando no poder de Deus, tanto nos revestindo, tanto buscando, tanto que não há como não adorar Deus, não há como dizer as maravilhas que Deus faz por cada um de nós, né? Porque quando nós estávamos lá no mundo perdido, a gente fazia o que queria, a gente andava da forma que a gente queria e achava bom, porque a gente não tinha conhecimento, e as coisas do mundo tudo perece, mas a palavra de Deus ela permanece em nós, nos curando, nos fortalecendo. Então vamos manter firme, confiando, nos revestindo, para que o diabo, com a cilada dele, não tenha poder sobre nós. Amém? Né? Porque muitas das vezes a gente pensa coisa que não é para pensar, e até vai querer fazer, mas na hora o Espírito Santo faz a gente recuar. Por quê? Porque nós buscamos, nós estamos revestidos, porque a carne, ela para nada presta não. A carne ela veio por fora e por fora ela vai voltar. Se você ficar pensando uma coisa, martelando na cabeça, a carne ela quer tomar posição. Mas se você estiver revestido do poder de Deus, na hora o Senhor fala contigo. O Espírito Santo de Deus não deixa você fazer aquilo que você ia fazer. Amém, igreja? Então revestidos, buscai, fortalecei-vos no Senhor. Amém? E esse fortalecimento eu creio que está em cada um de nós. Amém? Não é, irmã Luciana? Glória a Deus, aleluia. Então, gente, vamos nos fortalecer. Amém? Amém. E aqui no
12, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E esse lugar celestial é quem? Somos cada um de nós. Nós somos esse lugar celestial, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então nós temos que estar revestidos. Se você está revestido, as ciladas vêm, o diabo se levanta, mas para cair, ele não tem poder. Então nós temos que cada dia nos fortalecer mesmo, que nós somos esse lugar celestial. E esse lugar celestial, sendo cada um de nós, com Cristo, nós temos força para combater as obras malignas que vier contra nós, com as nossas orações, com o nosso joelho em terra, pedindo a Deus fortalecimento e expulsando todo o mal. Porque nós temos o poder de expulsar todo o mal, em nome de Jesus. É na nossa mente, é na vida de qualquer um. Nós temos esse poder porque Ele já nos deu. Nós somos esse lugar celestial, onde o Espírito Santo de Deus habita, onde Jesus faz morada. Então, mantenha esse lugar puro, santificado, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, igreja? Não deixando que nada venha nos tirar da presença de Deus, nos tirar do amor de Deus. Porque muitas das vezes nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes faz com que a gente saia da presença do Senhor. Mas se nós estivermos revestidos como lugar celestial, aonde Cristo habita, força nenhuma do mal vai chegar a nós para nos derrubar, porque Ele não tem poder para isso. Mas se você não tiver revestido, você não se botar como lugar celestial em Cristo Jesus, você cai. Mas se você estiver aqui, tronado aqui, você vence todas as batalhas. Amém, irmão? Glória a Deus, né? E esse versículo foi um versículo que me chamou muita atenção. Por quê? Porque muitas das vezes eu já deixei a ira vir falar mais alto do que tudo na minha vida. Qualquer coisinha eu mirava, tudo estava errado, nada estava certo, porque eu queria fazer as coisas. Não deixava o Espírito Santo de Deus tomar posição na minha vida. Mas no dia que eu entendi que eu não era mais nada, mas que Deus era tudo na minha vida, que Jesus era tudo na minha vida, eu passei a ser um lugar celestial para Cristo habitar. E eu passei a ser vencedora em nome de Jesus. Amém? E assim é todos aqueles que obedecem, que procuram viver na palavra de Deus. Porque o mundo está aí, com todas as suas portas abertas, com todas as suas fantasias. Mas tudo passa. Mas o que permanece é a palavra de Deus. Então nós temos que permanecer aqui, vivendo aqui. Não deixando as coisas celestiais pelas coisas mundanas, mas deixando as coisas do mundo para as coisas celestiais em Cristo Jesus. Amém? E ele diz aqui, né, no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar em pé, né? E aqui diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual é toda a armadura de Deus na nossa vida? É a palavra de Deus, é o ensinamento que Ele nos dá todo dia, é o amor dEle, é a misericórdia dEle, é a justiça dEle em cada um de nós. Nós todo dia somos vencedores. Amém? Então todo dia nós vamos resistir o mal e o mal fugirá de vós. Mas se você ficar pensando coisas mal, coisas que não verifica, você está dando brecha para o mal entrar. Aí muitas vezes as coisas acontecem, os próprios que buscam o Senhor, que são filhos de Deus, dizem, porque o diabo está enfuriado, porque o diabo está fazendo isso. Gente, o diabo não tem mais poder na vida de cada um de nós, não. As próprias, nós é que damos poder a Ele, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, porque Ele está em derredor, esperando um lancezinho só para Ele se apresentar e querer fazer de nós escravos deles, como nós éramos no passado. Hoje não, nós somos
mas nós devemos jogar elas fora para receber o reino de Deus em cada um de nós, cada dia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus, né? E aqui ele diz, né? Para ficar firme e confiante. E nós continuamos firme e confiantes, porque Ele está conosco e Ele é poderoso, Jesus, para mudar qualquer quadro na vida daquele que crê e confia no Senhor. Porque antes de tudo nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que ter fé no Senhor, porque nós fomos chamados para isso, para acreditar só aqui, ó, na palavra. Essa aqui é a nossa salvação, é que nos dá vida eterna. Tanto conserta a nossa vida espiritual como a material. Muitas das vezes as pessoas estão, porque eu estou com problema em casa, estou com isso, estou com aquilo outro. Problema com o marido, problema com o filho, problema no emprego. Ora, confia que o Senhor Jesus é poderoso para mudar o quadro de tudo isso na vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Porque é como diz aqui, ó, no 15, ele no 14, estáis, pois, firme, e tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. A verdade na nossa vida é Jesus Cristo. A couraça da justiça na nossa vida é Jesus Cristo. Tudo na nossa vida é Jesus. Tudo, porque tudo Ele faz e tudo Ele nos dá a vitória. Amém? Olha, eu digo com experiência própria, porque está aqui a Luciana, que morou comigo, não foi um ano não, foi vários anos. A Luciana viu todo o meu sofrimento, todo que eu não podia fazer nada dentro da minha casa, nem varrer uma casa, porque senão eu ficava de cama. Quem trabalhava dentro de casa era ela, a Mara e a Índios, porque eu não podia fazer nada. Parecia aquele bebê lozinho que quebrava à toa. Mas no dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fiquei curada de todas as mazelas. De todas as mazelas eu fiquei curada. Eu faço tudo, graças a Deus. Só agora eu não faço porque eu não quero, mas eu tenho força para fazer, porque Deus me dá. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Quando eu digo assim, eu estou com 71 anos, para que eu vou estar me esquentando a cabeça com isso, aquilo? Mas quando eu estou com posição para fazer, eu faço e faço bem feito. Amém, igreja? Por quê? Porque quem me deu força? Quem me dá a virtude? Jesus. Assim como Ele dá a mim, Ele dá a todos. Amém? Mas não se iluda que eu vou continuar fazendo tudo que eu não vou, não. Só uma vez ou outra. Amém? Glória a Deus. Senão as pessoas se acostumam, né? É isso aí. Glória a Deus, né? E aqui ele diz, né? E calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. E eu creio, irmão, que nós estamos calçados no Evangelho da Paz. Porque onde nós chegamos, nós levamos paz, nós levamos alegria, nós levamos a palavra que vivifica, purifica e santifica. Amém? E isso aconteceu comigo agora, quando eu tive em Linhares. Cheguei lá, todo mundo apavorado, e eu só escutando. Aí a minha cunhada, eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos orar. Bota o poder de Deus para agir, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E graças a Deus deu. A menina, o Senhor tinha mostrado que a menina ia ter alta, tudo que estava abaixo, nas unidades, tudo subindo, sangue, tudo ficando normal. Veio um mandado dos infernos e disse que ela ia morrer, que ela ia sair dentro do caixão. Eu só olhei para minha cunhada e disse para ela, o que foi que Deus falou? Não foi isso? Então mantemos firme e confiante, porque a vitória o Senhor já deu, em nome de Jesus, amém? Ela disse amém. Eu, quando foi na quarta-feira que eu vim embora, ela chegou para mim e falou assim, olha, o médico falou que quinta-feira ela vai ter alta. Quando foi quinta-feira que eu cheguei aqui em casa, eu não liguei. Na sexta-feira eu liguei
ela está lá em casa. Quer dizer, a gente tem que manter confiança naquilo que o Senhor fala. Então você espalha a palavra de Deus, você espalha a cura, você espalha a fidelidade de Deus e você vê a vitória em nome de Jesus. Amém? E eu fiz. Glória a Deus. E ontem eu fiquei mais feliz ainda, que ela tinha que botar uma pessoa na casa dela para fazer as coisas dela, ela está fazendo ela mesma. Está com saúde. Isso não é bom, irmão? Isso não dá gozo na vida da gente? A gente saber que a gente ser honesta, buscar o Senhor e fazer a vontade dele e nos honra, né? Para mim foi uma honra tão grande que eu só sabia agradecer ao Senhor. Eu digo, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter nos honrado, tanto eu como a minha cunhada, que falamos e aconteceu e o Senhor fez o milagre. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Amém? E é assim, nós temos que espalhar o Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho que cura, santifica e purifica. Amém? Amém. Glória a Deus. Né? E no 16 ele fala, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dados inflamados do maligno, né? Por quê? O escudo da fé, a fé tem que estar em nós temos que estar firmes, porque a fé de cada um de nós é Jesus Cristo, porque por nós mesmos nós não temos fé, mas em Jesus Cristo, que é a nossa fé, tudo nós podemos, amém? Então não tem dado inflamado do maligno que nós não vencemos. Vencemos sim. E a vitória sempre é nossa em nome de Jesus Cristo. É sermos obedientes, confiar e crer que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E aquele que fortalece cada um de nós é Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? E ele aqui no 17 ele fala: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós temos o capacete da salvação, a espada da palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nada pode contra nós, porque nós estamos cada dia revestido e fortalecido na força e no poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá? E isso é que faz cada um de nós, cada dia, ser mais e mais vencedores. Né? E aqui no 18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Né? Orando por cada um de nós, para que possamos sermos revestidos cada dia no Espírito Santo de Deus. E aqui ele diz, né? Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos que estão aqui, ó, são santos de Deus. E nós temos que estar orando por todos, para que todos sejam também abençoados em nome de Jesus, como nós somos. Nós somos os santos, nós somos aquele escolhido por Deus, aquela pérola preciosa, que Ele tem o maior carinho, o maior cuidado. Então nós temos também que ter um cuidado com esse templo aqui. Esse é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Que esse templo não venha ser um templo para desonra, para vergonha, mas que venha ser um templo abençoado, um templo que tem força para lutar, para orar e ver tudo ser cumprido em nome de Jesus. Continuamos, irmão, orando um pelo outro. Eu não cesso de orar. Eu todo dia de manhã eu oro por cada um. Tem dia que eu falo o nome de cada um, dos meus irmãos, das minhas irmãs e das crianças, agradecendo a Deus para que sejam revestidos do poder de Deus. E eu creio que da mesma forma meus irmãos fazem por mim, porque aqui ele diz claramente: temos que orar todo o tempo, perseverar na súplica por todos os santos. E nós todos aqui somos santos, amém? Até essas criancinhas que estão chegando são santos para o Senhor. E vão ser santos quando chegar aqui no trono para fazer a vontade do Pai. Eu ainda vou ver, o Senhor ainda vai me dar graça de eu ver uma dessas minhas crianças aqui em cima trazendo a palavra de Deus, amém? Porque para isso estão crescendo e estão sendo preparados, amém? Glória a Deus, né? E ele fala:
aqui, né, no 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Ele aqui está fazendo o quê? Ele está também querendo que seja orado por ele, assim como nós queremos que cada um interceda por nós, que ore por cada um de nós, amém? Para que cada dia nós sejamos revestidos, para que possamos abrir a nossa boca e falar da grandeza de Deus livremente, sem nada nos impedir. Que a nossa palavra seja sempre sim, sim, não, não, mas que seja sim, sempre na presença do Senhor, seja sempre sim, para que sejamos exaltados e abençoados e agraciados pelo poder de Deus, amém, igreja? E vou dizer para vocês, no domingo que eu estava lá em casa da minha mãe, ela não está mais indo para a igreja. Ela acha que buscando em casa ela está bem, mas só vejo ela, só vi ela o tempo todo deitada no sofá dormindo, né? Mas se ela acha que ela está bem assim, é ela com Deus. E eu sentindo um desejo de ir numa igreja. Eu falei, poxa, meu irmão está com o carro quebrado. Se eu tivesse com o carro, ele vinha apanhar para levar para a igreja dele. E eu estou ali falando, Senhor, mas que aquele desejo de um dia assistir um culto, de um culto. Aí minha cunhada desce e fala assim, cunhada, minha sogra vem fazer um convite a vocês. Eu falei assim, para ir para a igreja? Ela é. Eu falei, que hora? Ela disse, 7 horas nós temos que estar lá na igreja. Eu digo também, aquilo me alegrou meu coração. Eu fui, me arrumei, já era 6h30, eu já estava arrumada, só esperando eles descer para a gente ir. Fui assistir um culto maravilhoso. Sabe, eu saí dali cheia, porque eu estava sentindo saudade de estar no culto, junto com os irmãos, né, entendendo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque a gente sente necessidade. Então, quando a gente vê que muitos falam, e dizem, meu Deus, por que eu sinto tanta necessidade de estar cultuando, de estar junto, e será que nos outros não arde, não dói? Porque em mim arde. E no domingo eu senti isso tão grande que eu estava até com vontade de chorar. Quando ela desceu, que me chamou, ai, eu digo, glória a Deus, obrigada, Jesus, né? Porque é maravilhoso a gente sentir desejo de estar junto, de escutar uma palavra que a gente busca, não é de escutar. No dia de domingo você está num culto, está todo mundo ali, batendo palma, cantando, glorificando o nome do Senhor, escutando a palavra, gente, enche a gente de gozo, enche a gente de prazer, não é isso? Glória a Deus, né? E aqui ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Dele que ele está falando é de Jesus. Falar de Jesus abertamente como convém a cada um de nós. É que nós gostamos de falar. Muitas dizem assim, por que você só fala de Jesus? Porque eu só tenho que falar de Jesus. Porque Jesus é que vivifica, Jesus é que faz tudo por cada um de nós. Amém, igreja? Foram essas palavras que Deus me deu nessa noite para trazer à igreja. Eu agradeço a minha oportunidade, passo para o meu